O principal fator é que o dólar ele é simplesmente uma relação da quantidade de moeda que a gente tem nacional, né, no caso o real, em relação à quantidade de moeda americana, no caso o dólar. Né? Então, é simplesmente a razão entre essas duas quantidades de dinheiro gera a nossa taxa de câmbio. Então, toda vez que você aumenta muito o real em relação ao dólar ou aumenta muito o dólar em relação ao real, isso se desbalanceia. Tá? Então, eu vou dar aqui dois exemplos básicos para vocês entenderem essa dinâmica. O primeiro é, se o Banco Central começa a emitir muito dinheiro, né? Liga lá a impressora e começa a fabricar recursos. O que acontece aqui? Se você tiver aquela razão, né, aqui que eu estou mostrando para vocês a taxa de câmbio, e a quantidade de real aumenta muito em relação a dólar, a taxa de câmbio aumenta, né? Então essa apreciação aqui da taxa de câmbio, ela na prática ela gera uma desvalorização nominal do nosso câmbio. Se você aumentar muito a quantidade de real em relação à quantidade de dólar que você tem disponível, o real perde valor, porque é como se você tivesse muito mais real abundante na economia em relação à quantidade de dólar. Como a quantidade de dólar não aumentou, né, o denominador aqui dessa razão, você explodiu a taxa de câmbio e isso desvalorizou a moeda, porque você precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Tá? Da mesma forma, né, se a gente mexer aqui no denominador, se você diminuir a quantidade de dólar em relação à quantidade de real constante, né, você vai ter, de novo, pela diminuição do denominador, um aumento aqui da taxa. Né? Então, o real também se desvaloriza, porque você tem menos dólar disponível, então você precisa de uma quantidade maior de real para comprar uma unidade de dólar adicional. Tá? Da mesma forma, se diminui a quantidade de real, né, ou aumenta a quantidade de dólar, você também tem uma apreciação, uma valorização do nosso câmbio. Só que como hoje a gente está vivendo um momento de uma desvalorização forte do real, né, o Brasil aqui, como vocês podem ver, foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, eu vou explicar só pelo lado da desvalorização, tá? Mas o movimento contrário também é válido aqui para essas questões de câmbio.